Olá pessoal, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. É, Hoje eu vou fazer a parte 2 das explicações sobre atomística, falando um pouquinho sobre um modelo mais avançado que a gente vê no ensino médio, que a gente tem, que é o modelo de Bohr, que aqui a gente vê o spin, vê que o átomo é composto por camadas, né? Ali, e que essas determinadas camadas elas cabem até uma determinada quantidade de elétrons em alguns determinados orbitais, né? E aqui, pessoal, o que acontece? Quando eu tenho um átomo, para ele se estabilizar, ele tem que ter até 8 elétrons, né, na última camada. E aí, o que acontece? Quando ele está estável com 8 átomos, e quando tem alguma fonte de calor, aqui no caso seria uma fonte de calor, iria aumentar um pouquinho a energia e, consequentemente, a agitação térmica desse elétron, vamos dizer assim, ou a energia desse elétron, vamos dizer assim. Então, se ele está numa camada mais distante, mais próxima do núcleo, ele vai pular para uma camada mais alta, mais distante do núcleo, e depois que eu tiro essa fonte de calor, o que vai acontecer? Essa camada, esse elétron que está na camada mais exterior, ele volta novamente para a camada dele que ele estava anteriormente, né? Ou então uma camada mais próxima do núcleo, porque como eles têm carga diferentes, então aqui a probabilidade de ele sofrer uma atração é muito grande, né? Para ele se estabilizar novamente na camada que ele se encontrava. E quando acontece isso, pessoal, ele libera aqui ó, um fóton, ou seja, uma onda eletromagnética numa determinada cor de luz, né? Onde que está? Então, o que relaciona-se isso? Relaciona-se quando a gente estuda o modelo de Bohr, é muito usado para explicitar isso, o teste de chama. O teste de chama, eu tenho um bico de Bunsen ligado a um gás e aqui tem um registrozinho que vai abrir e aí vai ser colocado o fogo, né? E o que acontece? Como que a gente faz esse teste de chama? Esse teste de chama, a gente tem um pequenos clips, né? Aquele clips de metal que é colocado um determinado sal metálico na sua ponta e aí o que vai acontecer? Quando for colocado no bico de Bunsen, é, ele vai ser aquecido, né? Vai ser excitado, esse eletrão ele vai ser excitado, vai mudar a camada conforme eu acabei de explicar aqui para vocês. E ele vai haver essa mudança de cor, liberação desse fóton, né? Eu também posso fazer o seguinte, eu pego um recipiente, pego uma determinada quantidade de sal, coloco dentro desse recipiente, né? E aí eu coloco um pouquinho de álcool, coloco fogo e fica até melhor para mim observar. Mas em laboratório, ele é muito usado assim. E ele está muito relacionado à química analítica qualitativa, quando a gente vai fazer extração de precipitado por via seca, que existe duas vias, a seca e a úmida. A seca, ela não é muito eficiente, mas ainda é muito utilizada. Por exemplo, eles são utilizados para quando você quer identificar qual metal que está presente ali. Por exemplo, o amarelo, a cor dele, o sódio, desculpa, a cor dele é amarelo. O estronço, a cor dele é vermelho. O cobre, a cor dele é verde. É, entendeu? E aí, por exemplo, o que acontece muito? Sem querer, quando você derrama acidentalmente o sódio na boca do fogão,
ou no fogo ali, né, do fogão, ele fica amarelado. Acidentalmente ele muda de cor. Esse seria um teste de chama, que seria basicamente o que está aqui explicado aqui nesse modelo, né? Outras aplicações também seria a produção de energia elétrica através da energia nuclear, ou até mesmo através da termoelétrica, né? Que seria a queima, a combustão da madeira, por exemplo, ou da cana-de-açúcar, ou alguma coisa do tipo, beleza? Então, o teste de chama, produção de energia elétrica, por exemplo, são algumas aplicações também que a gente tem atualmente do modelo de Bohr, né? Que é um modelo mais completo, que vai aprofundar mais, que vai falar que vai aprofundar mais ainda que o modelo do Rutherford fala apenas da eletrosfera. Nele a gente vai ter o spin, vai ter os orbitais moleculares, né? Vai conseguir explicar melhor a formação das ligações entre as moléculas, entre os átomos, né? E muito importante, utilizado na indústria, seria o teste de chama, né? Com a excitação do elétron, que ele vai para uma camada, ele está numa camada mais, né? Ele está na camada mais estável, ele pula para uma camada mais afastada e depois ele volta de novo liberando o fóton como energia para se estabilizar. Ou seja, você percebe que ele libera a energia que ele acumulou para ele se estabilizar aqui. Não volta com aquela energia que ele tinha acumulado. Ele libera essa energia na forma de onda eletromagnética. Então, essa seria mais uma aplicação da atomística, né? Com o modelo de Bohr. Pessoal, obrigado, viu? Por assistir esse vídeo. Um forte abraço e até mais.